Fala pessoal, beleza? Olha só, vamos começar o nosso vídeo. Eu vou explicar para vocês equações biquadradas. É um assunto tranquilo, só que tem que ter atenção, né? Uma atenção na parte dos cálculos, que muitas vezes se errar um cálculo ou sinal pode dar errado toda uma conta. Mas é bem tranquilo esse conteúdo, tá, gente? A gente vai aproveitar muito equações de segundo grau. Então vamos lá. Ó, vocês já viram a equação do segundo grau, sabe que o formato da equação do segundo grau, né, era ax2 mais bx mais c igual a zero. Essa equação biquadrada, gente, a equação biquadrada, ela é nesse formato que está aí. Ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Também tem essa condição, qual condição? O A tem que ser diferente de zero, gente. Tem que entender isso. Por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for igual a zero, gente, pensa aqui, ó. Se o A for igual a zero, vai ser 0 vezes x4, isso aqui vai deixar de existir, certo? Aí vai ser uma equação do segundo grau, tá? Então, preste bem atenção nisso. O A tem que ser diferente de zero. Mas o B pode ser zero, o C pode ser zero. Aliás, o B e o coeficiente C pode ser zero, tá bom? Então, como que é o formato da equação biquadrada? Gente, ó, ax à quarta elevado a 4 mais bx elevado a 2 mais c igual a zero. Não tem expoente elevado a 3, né? Gente, não tem x elevado a 3 e não tem também x elevado a 1 na equação biquadrada. Então, é esse formato aqui, tá bom? Se aparecer alguns números no segundo membro, faça. Então, quando você chegar a reduzir tudo a isso tudo aqui, ó, coloca tudo no primeiro membro. Se você reduziu tudo e chegou a isso aqui, ó, uma variável elevada à quarta, mais a mesma variável elevada a 2 e um número sozinho, né, o termo independente, então essa é uma equação biquadrada. Tá? Nesse primeiro momento aqui, gente, a gente vai identificar somente quais são as equações biquadradas. É bem tranquilo. Então, vamos lá. Tem que estar, gente, nesse formato aqui. Então, vamos lá. A letra A aqui, ó, identifique quais equações são biquadradas. O item A. O item A, x à quarta, né? O coeficiente aqui é 1. O coeficiente aqui é 1. X à quarta menos 5x ao quadrado mais 6. Olha lá, gente. O coeficiente B aqui é menos 5. E o termo independente C é 6. Então, essa aqui é uma equação biquadrada. Vamos para o item B. Item B, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Gente, essa aqui é uma equação do segundo grau. Essa aqui está fora. Essa aqui não é equação biquadrada, está fora. Agora aqui, ó, x à quarta menos 7x ao quadrado mais 5 igual a zero. Gente, está igualzinho o formato lá. Então, essa aqui também é uma equação biquadrada. O item D, x à quarta menos 5x3. Gente, x elevado a 3. Não tem lá na maneira que ela é escrita, lá, a forma geral dela, não tem isso aqui. Então, tem que tirar isso aqui. Ó. Esse não é. O item D não é equação biquadrada, né? O item E também não é, muito menos. Não tem x elevado a quarta, não é também. Aqui, a letra F, 2x à quarta menos 3x ao quadrado mais o termo independente. Gente, essa aqui já é equação biquadrada. Letra G, 5x à quarta menos 12 igual a zero. Gente, ó, essa letra G é uma equação biquadrada sim. A única coisa que acontece aqui é que ela não tem o termo qual aqui, ó. Ela não tem o coeficiente do B, né? O B aqui, ó, não tem x ao quadrado, mas ela tem x à quarta. Então essa aqui, ó, seria uma equação biquadrada incompleta, mas é uma equação biquadrada, certo? Então, ó, é biquadrada. H, 7x à quarta menos 21x ao quadrado igual a zero. Então, também, gente, é uma equação biquadrada, só que não tem um termo independente, né? O C igual a zero. A gente pode até fazer
alguma dessas aí depois, tá? Então vamos lá. E 2x à quarta menos x elevado a 1, gente. Olha aqui, ó, tome cuidado. X elevado a 1, isso aqui não é a equação biquadrada, x elevado à quarta, x elevado ao quadrado. E a j última aqui, o coeficiente a aqui é 1, gente, ó, quando não aparece nada é 1. X à quarta menos 4x elevado a 3, olha aqui, x elevado a 3, na forma geral lá, né, forma reduzida, não tem x elevado a 3, então isso aqui está fora. Tá bom, gente? Então, esse primeiro momento é para vocês, esse primeiro exercício para vocês identificarem quando uma equação é biquadrada, tá bom? A partir disso, agora a gente vai começar a resolver os exercícios. Gente, então vamos lá. Ó, equaçãozinha aqui. Essa equação já é equação biquadrada. A gente vai fazer o quê? A gente vai achar as raízes. Então, acha as raízes reais da equação biquadrada. Pessoal, pelo fato dela ser aqui, ó, está elevada a 4, a gente vai achar 4 valores, são 4 raízes. As raízes podem ser as 4 reais, pode ser 2 reais e 2 complexas, então a gente vai considerar só as reais, né? Porque ele quer que resolva dentro do conjunto dos reais. E também pode ser que aconteça o seguinte, as 4 raízes serem complexas. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar conjunto de solução vazio, tá? Se isso acontecer. Então vamos lá. Na equação biquadrada, gente, tem um esqueminha que você faz no começo, a gente dá uma transformada nela em equação do segundo grau. É muito fácil, gente. Pensa o seguinte, ó. O x elevado à quarta, você já sabe potência de potência. X elevado à quarta é igual a x elevado a 2 e depois lá fora elevado a 2, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse x ao quadrado aqui, gente, a gente vai chamar x ao quadrado de y. X ao quadrado, a gente vai chamar de y. Tá? Então, vamos fazer isso. Com isso, gente, vai acontecer o seguinte. A equação biquadrada vai ficar transformada aqui, ó, em equação do segundo grau. Olha lá. Y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a zero. Até aqui tranquilo, né? Então, gente, toda equação biquadrada vocês vão reduzir, ó. É muito tranquilo, é só baixa aqui, ó. Baixa 2 expoentes aqui e baixa aqui. Não pode baixar 2, senão vai virar zero. Baixa um expoente aqui, vai ficar uma equaçãozinha do segundo grau. Mas tem que colocar, gente, essa equação aqui é importantíssima, porque depois a gente vai voltar nela para poder achar as 4 raízes, tá, gente? Então, essa equaçãozinha aqui, ó, ela é importantíssima. Você tem que deixar aí no cantinho, porque no final a gente vai ter que usá-la, tá bom? Então, vamos lá. Já fizemos a adaptação aí. Então, a equaçãozinha do segundo grau. A gente já aprendeu resolver a equação do segundo grau pelo delta e pelo Bhaskara, né? Mas vamos aproveitar essa equação do segundo grau aqui, gente, e fazer por soma e produto, tá bom? Então, vamos resolver essa equação por soma e produto. Lembrando que a soma das raízes, a soma das raízes é menos b sobre a. No caso aqui, gente, quando o coeficiente a é 1, a gente pode já pegar o carinha do meio e mudar o sinal, né? Já foi falado isso no vídeo. Lá, menos b sobre a, né? Então, se aqui é menos, com menos do 5 dá mais. Então, fica 5 sobre a. O a é 1, 5 sobre 1 fica 5. Então, a soma das raízes... O produto das raízes, gente, P, produtos das raízes, né?
y' vezes y duas linhas, é o termo independente aqui. É C sobre A. No caso, o A é igual a 1, então embaixo nem precisa colocar, mas vou fazer aqui só para lembrar da formulazinha, ó, por soma e produto. Tá aqui, ó. O C vale 4, quando é positivo não preciso colocar o sinalzinho, lembra? Lá, 4 sobre 1. 4 dividido por 1 é 4, tá bom? Então, gente, olha só, isso aqui não são as raízes, hein? Isso aqui são a soma e o produto das raízes. Agora, o que a gente vai fazer? Aquele esqueminha que a gente faz para descobrir os números, né? Então, aqui, ó, vamos pensar em dois números que somados de 5 e que, ao mesmo tempo, esses dois números que eu escolhi para dar 5, esses dois números, o produto deles, né, a multiplicação, o resultado da multiplicação chama produto. O produto deles tem que dar 4. Então, dois números multiplicados que dê 4 e a soma dê 5. Gente, esse aqui está bem tranquilo de visualizar, né, de pensar, aliás. Assim, vamos pensar no produto. Dois números multiplicados que dê 4. Ó, 4 vezes, 2 vezes 2 é 4, mais 2 não vai dar 5. Então, aqui seria 4 vezes 1. 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4. E a soma deles, 4 mais 1, é 5. Então, bateu aqui. Então, o 4 é raiz e o 1 também é raiz. Pessoal, agora a gente achou as raízes da equação, certo? E lembra que depois que a gente achasse as raízes da equação, a gente tinha que voltar lá naquela equaçãozinha que eu destaquei ali de vermelho? Então, vamos fazer isso, ó. Então, agora a gente sabe os valores de y. Ó. Temos dois valores para y. Então, a gente vai calcular os valores de x para y igual a 5. Depois vai calcular os valores de x para y igual a 4. Tá? A ordem não importa. Então, a gente tem essa equaçãozinha lá, né? X ao quadrado era igual a y, né? Aí já vamos substituir, ó. Vamos pegar, se o y for 5, quanto que vai ser o valor de x? Ó? Vamos pegar o valor de y aqui, 5. Né? Estou pegando essa equação aqui, gente. Então, x ao quadrado é igual a 5, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 5. Olha lá, já encontramos dois valores, né, das raízes dessa equação biquadrada. Agora a gente vai usar o valor aqui, ó, para y igual a 4 e jogar nessa equaçãozinha de novo. Ó. Agora, para y igual a 4. Então, x ao quadrado é igual a 4. Certo? O x, então, vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada do 4. Então, x vai ser igual a mais ou menos 2. Raiz quadrada de 4 é 2, então 2. Olha só, pessoal, então a solução aqui, a gente tem 4 raízes reais, ó. Mais raiz quadrada de 5, ou seja, raiz quadrada de 5, menos raiz quadrada de 5, mais 2 e menos 2. Então, solução, né? Ou conjunto verdade. Vou pôr aqui verdade, ó. Verdade, conjunto verdade. Ou solução, letrinha S, tá, gente? Mas eu não vou pôr S, não, senão talvez algum aluno confunda com soma. Então, ó, conjunto verdade ou solução vai ser mais raiz quadrada de 5 ou menos raiz quadrada de 5. Você pode colocar nesse formato, gente, ou pode colocar naquele outro formato esticado, né? Lá, vou colocar assim, ó. Raiz quadrada de 5, mais ou menos raiz quadrada de 5,
e também mais ou menos mais 2 ou menos 2. Aqui não importa a ordem que você colocar, tá, gente? Porque é um conjunto de solução. Aqui não importa a ordem, importa que esses números são soluções. Ah, mais ou menos 2, tá bom? Então tá aí, a primeira resolução de equação biquadrada. Vamos para o próximo exercício. Gente, então, segunda questãozinha, né? Resolvendo equações biquadradas. Já foi falado na questão anterior sobre a adaptação que tem que fazer, então agora a gente já vai um pouco direto, tá? Assista, volte o vídeo lá se você não entendeu. Então, o que que a gente faz aqui, na verdade, gente? A gente chama, vai reduzir aqui o grau em 2 e aqui vai reduzir 1. A gente vai transformar isso aqui numa equação do segundo grau. A variável, gente, você pode chamar de y, de m, não tem problema, tá? Mas o importante é você, primeira coisa, você pensar o seguinte, ó, você vai chamar de x ao quadrado você vai chamar de y. Tá? Agora a gente vai colocar a equação do segundo grau correspondente, ó. Vai pegar essa mesma equação aqui, só que no lugar aqui vai colocar Pessoal, então a gente está com essa, né, equaçãozinha aqui, que ela é importantíssima para resolver, depois a gente tem que voltar para ela. Agora a gente vai escrever essa equação aqui na variável y e vai reduzir o expoente aqui em 2 e aqui vai tirar 1 do expoente. Então vai ficar desse jeito aqui. Dois y ao quadrado menos y menos 15 igual a zero, certo? Gente, vamos resolver normalmente por a equação do segundo grau normalmente. Ó, lembra que eu falei para vocês, por soma e produto, a gente resolve a equação do segundo grau? Quando está aqui o coeficiente é 1, é mais fácil resolver? Tá bom. Então, gente, essa equação aqui do segundo grau tem um macete, uma dica que eu dei para vocês na aula lá. O que que é? Se você tem uma equação do segundo grau e o coeficiente A aqui ele é diferente de 1 e você quer resolver por soma e produto, você vai ter que lembrar mais uma coisinha, tá, gente? Nesse caso aqui, eu não vou colocar essa dica mais, por quê? Porque a gente está aprendendo um conteúdo novo, tá? Então, você veja lá os vídeos, quando a gente estava aprendendo por soma e produto, eu fiz lá para vocês a dica. O que que é a dica? Só vou falar aqui para relembrar. Se você tem uma equação do segundo grau, e o coeficiente A aqui não é 1, e você quer resolver por soma e produto, o que que você faz? Você pega esse 2 aqui, ó, e multiplica pelo termo independente, tá bom? Aí, com isso, o coeficiente A vai virar 1 e você resolve, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou fazer pelo delta essa equação do segundo grau, tá bom? Tudo bem? Qualquer coisa que você quiser também, você vai lá no vídeo que eu estava explicando a equação do segundo grau por soma e produto, que está explicando como que faz, tá? Então, vamos resolver essa equação do segundo grau aí pelo delta. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Os coeficientes aqui são coeficiente A é igual a 2. O coeficiente B é igual a menos 1, ó, é o número que multiplica a variável elevada a 1. Então, é menos 1, o sinal entra, né, gente? E o termo independente, ó, o termo independente é menos 15.
certo? Agora a gente vai para o delta, né? Lembra do delta? Então, vamos para o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado. Se você já guardou essa fórmula, gente, e já quer ir mais rápido, já quer resolver, pode adiantar o vídeo aí, para quando chegar no finalzinho, se vocês quiserem, tá bom? Eu sou meio lento nessa caneta aqui. Olha lá, vezes AC. Então, agora é só substituir e achar os valorzinhos. Então, o B vale menos 1, né? Quando está negativo, a gente coloca parênteses, já sabe o esqueminha. Olha lá, menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que vale 2, dessa vez o A não é 1, o A vale 2, que também vai multiplicar, aqui eu vou multiplicar, gente, senão ficou meio esticado. Vai multiplicar menos 15, certo? Aí, só continha agora, né, o nono ano? Delta é igual. Lá, menos 1 ao quadrado, menos com menos dá mais, 1 vezes 1, 1. Então, vai dar 1 positivo. Aqui, regra de sinais, menos com mais dá menos, 4 vezes 2 dá 8. Então, dá menos 8. O resultado aqui, menos com menos dá mais. Lá, menos com menos dá mais. E 8 vezes 15, 120. Olha que bom. O resultado delta, gente, olha que bom. 121 quadrado perfeito, isso é ótimo. Então, delta vai dar 121. Já vai pensando em qual que é a raiz quadrada de 121. Então, tá aí, gente, delta igual a 121, certo? Se o delta é maior que zero, ou seja, eu vou ter duas raízes reais e distintas. Então, vou passar um traço aqui para a gente continuar. A fórmula de Bhaskara agora, né? A gente está fazendo a variável y, então y é igual a menos b. Lembrando, tá, gente, que vocês podem fazer isso aqui bem mais rápido, mais ou menos. Raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de delta. Dividido por 2 vezes a, 2a. Vamos substituir agora, né? Y vai ser igual a menos b. Gente, menos da fórmula, que é menos. Quanto que vale o b aqui? O b vale menos, ó, menos com menos dá mais. Então, vai dar mais 1, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 121. Você já sabe, é 11, né? Depois a gente vai colocar o resultado. Tudo dividido. Agora o detalhe, hein, gente? Tudo dividido por 2 vezes A. O A dessa vez é 2, hein? 2 vezes 2 que é 4. 2 vezes 2. Eu estou substituindo só, porque às vezes faz tempo que não faz equações, né? Então tá. Continuando aqui. Gente, aqui já dá para descobrir, ó, a primeira raiz aqui. Eu vou pôr y1, tá? Então vai ser 1. Vou usar o sinal de cima, né? 1 mais... Quanto que é a raiz quadrada de 121, gente? É 11. 11 vezes 11 dá 121. Olha lá, mais 11. 2 vezes 2 é 4.
Então, aqui, ó, dividido por 4. 1 mais 11 é 12. 12 dividido por 4, 3. Então, a gente achou aqui a primeira raiz, né? Então, vamos para o y2 agora. Segunda raiz. Igual lá, 1 menos, agora eu vou usar o sinal de baixo, né, gente? Menos 11 dividido por 4. Então, você deve 11, só tem 1 para pagar, gente, fica devendo quanto? Fica devendo 10 sobre 4. Essa fração aqui, eu não vou deixar número decimal não, tá, gente? Vou deixar em formato de fração mesmo, eu só vou simplificá-la. Se simplificar por 2 em si, no numerador e denominador, vai ficar 5 meios. Menos 5 meios, então, ó. Então, já temos as raízes aí, certo? O y é igual a 3 e y é igual a menos 5 meios. O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar naquela equaçãozinha lá, x ao quadrado é igual a y, e a gente vai substituir os valores, certo, gente? Então, agora a gente vai pegar essa equação aqui, gente, olha só, essa aqui, ó. A gente vai pegar essa equação que a gente fez lá no comecinho. A gente já sabe que x ao quadrado é igual a y, e a gente vai usar um valor de y aqui, 3, vai calcular os valores de x para y igual a 3, depois os valores de x para y igual a menos 5 meios, certo? Então, lá, pegando a formulazinha, eu já vou substituir aqui primeiro o y pelo 3, tá? Então, o x ao quadrado está ali, é igual a y, né? Só que a gente vai usar o primeiro valor do y aqui, 3. Opa. 3. Então, x ao quadrado é igual a 3. O x vai ser igual. Tirei o quadrado ali, gente, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos a raiz quadrada de 3. Então, achamos os valores aqui, ó. Dois valores já para x, dois valores reais. Raiz quadrada, mais raiz quadrada de 3 e menos raiz quadrada de 3. Agora eu vou substituir aqui, gente, essa formulazinha de novo. Só que o y, eu vou usar o outro valor do y, né? X ao quadrado é igual a y. X ao quadrado é igual a 3, já usei aqui. Agora eu vou usar o outro valor de y, que é menos 5 meios. Então, vai dar x ao quadrado é igual a menos 5 meios. Então, x... Tirei o quadrado ali, tem que colocar o mais ou menos, né, gente? Mais ou menos a raiz quadrada. Pôr ela um pouquinho mais compridinho, porque ela é uma fração, né? Raiz quadrada de menos 5 meios. Certo? Então, gente, aqui olha o detalhe, é uma raiz quadrada de número negativo dentro do radical. Então, dentro do conjunto dos reais, que ele quer, ó, acha as raízes reais. Dentro do conjunto dos reais, não existe raízes, né, quadradas ou raízes quartas de número negativo. Então, aqui, o conjunto verdade é vazio. Ó. A solução aqui é vazio. Nesse aqui é vazio, tá, gente? Vazio não é nada. Vai por nada. Vazio não é zero, tá, gente? Então, para essas duas soluções aqui, não cabe exercício. Então, a solução do exercício vão ser o quê? Vão ser essas duas raízes aqui. Então, a solução, né, o conjunto verdade, tanto faz. Vai ser só essas duas raízes aqui. Raiz quadrada de 3, né, mais raiz quadrada de 3. E menos raiz quadrada de 3.
Professor, mas você não falou que era a equação do quarto grau tinha 4 raízes? Então, tem 4 raízes, só que duas são reais, estão aqui as duas reais, e duas são complexas, ou seja, não pertence ao conjunto dos reais. Então, a solução está aqui. Certo, gente? Gente, mais um exercício, então. Vamos lá? Então, equaçãozinha aí, ó, biquadrada. Agora vai ter um detalhe a mais, que a gente vai usar um conceito que a gente aprendeu, uma maneira de resolver a equação de segundo grau que a gente aprendeu. Gente, estão vendo o formato da equação biquadrada aqui, ó, é ax elevado a 4 mais bx ao quadrado mais 6 igual a zero. Então essa aqui é a equação biquadrada no formato, né, ela completa, né? Aqui, x elevado a 4, né, o coeficiente a aqui é 1, o menos 25 vai ser o b, x elevado ao quadrado, então essa aqui é igual a zero. Essa aqui é uma equação biquadrada incompleta. A gente não tem o termo c. Então, a adaptação vai ser a mesma. A gente chama x ao quadrado de y lá, x ao quadrado de y. Pessoal, quando a gente faz isso, x ao quadrado é igual a y, quer dizer que x à quarta é igual a y ao quadrado, tá? Então, a gente achando os valores aqui de y, dois valores do y, a gente joga aqui nessa equaçãozinha, igual já foi visto, depois a gente acha as 4 raízes, tá bom? Então, tá. Vamos substituir pelo y. Vai ficar y ao quadrado. Poderia ser outra letra, tá, gente? M, ou P, ou T. Então, y ao quadrado menos 25y igual a zero. Certo, gente? Então, tá. Quando a gente tinha essa equação aqui do segundo grau incompleta, gente, o que, que a gente fazia? A gente não resolvia por Bhaskara. A gente pegava aqui o fator comum. Quem que é comum aí, gente? A gente pegava o fator comum aqui, ó. O termo comum é o y. E a gente colocava em evidência, né? É assim que a gente resolvia. Então, vou fazer isso. Então, o y é comum, coloco ele em evidência, abre parênteses. Agora eu vou dividir para cada termo aqui, gente, eu vou dividir pelo y, tá bom? Vou fazer uma revisão rapidinha, né, de divisão, gente. Então, vai ficar y ao quadrado dividido por y. Lembra das propriedades? Divisão de potência de mesma base. Copia a base e subtrai expoente 2 menos 1 dá 1. Então, y ao quadrado dividido por y dá y. Então, aqui, ó, y ao quadrado dividido por y dá y. Certo, gente? Essa aula já foi dada, inclusive. Agora, a gente vai pegar o menos 25y e vai dividir pelo fator comum, que é o y. Então, ó, menos 25y menos 25y e vai dividir por y. Certo? O y aqui, ó, vai cancelar com o y. Quem que vai sobrar? Menos 25. Menos 25. Então tá. Aqui é menos 25. Até aqui, gente, nenhuma novidade. Ó. Isso aqui vocês faziam normalmente, ó. Fecha parênteses igual a zero, né? Então agora, ó, isso aqui vai ser igual a zero. Vou colocar de outra cor aqui. Ó, então a gente tem um produto que é igual a zero. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse y aqui pode ser zero, ou isso aqui, tudo que está entre parênteses, gente, também pode ser zero. Tá bom? Então é bem tranquilo, vocês já sabem fazer isso. Então, ó, y é igual a zero. Ou isso aqui que está dentro do parênteses é igual a zero.
Porque o resultado é zero, gente. A gente vem de uma multiplicação. Se uma multiplicação, o resultado é zero, significa que um dos dois é zero ou os dois são zero. Então, aqui, ó, y menos 25 é igual a zero. A equaçãozinha do primeiro grau. Só colocar o 25 para lá, trocar o sinal. Então, y é igual a 25. Gente, então aqui, ó, achamos dois valores de y. Vou destacar aqui, ó. Quais são os valores de y? O valor de y é zero e o outro valor de y é 25. Tá bom? Tudo bem? Então tá. Então, gente, ó, x ao quadrado, voltando lá na equaçãozinha no começo, ó, x ao quadrado é igual a y, x ao quadrado. Gente, aqui eu já vou pôr o valor, tá? Eu já vou pôr o valor porque a gente já fez dois exercícios já. Esse aqui eu vou pôr o valor já dele. Porque a gente já sabe o valor de y, certo? Então aqui, ó, x ao quadrado é igual a y. Um valor, primeiro valor de y, a gente já sabe que é zero. Então já vou colocar aqui. Então tá. X ao quadrado é igual a zero. O x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de zero. Então, x vai ser igual... Gente, mais ou menos zero é zero, tá? Mais ou menos zero, raiz quadrada de zero é zero, mais ou menos zero é zero. Então, tá aqui, ó. Mais ou menos zero é zero. Já achamos dois valores. Aqui, gente, é uma raiz dupla, tá? O x1 é zero, o x2 é zero. Raiz dupla é zero. Então, vamos agora para o outro valor. O x ao quadrado... Jogamos o valor de zero, agora jogar o valor de 25. X ao quadrado é igual a 25. O x vai ser igual a mais ou menos, raiz quadrada de 25. Então, x vai ser igual achado as raízes agora, o que a gente faz? Conjunto de solução, né, gente? Olha lá. Então, solução. A raiz zero aqui, gente, os valores de x, ó. Tem dois valores de x, é zero, né? Não preciso colocar o zero duas vezes. E tem aqui o mais 5 e o menos 5. Então, a solução vai ficar dessa... Opa, melhorar aqui. Então, a solução vai ser zero. Lembrando que o zero é raiz dupla, né? Então, vai ficar zero. Menos 5 e mais 5. Tá, gente? Ó, as quatro raízes são reais. O zero é raiz dupla, menos 5 é raiz e mais 5 é raiz. Tá? Então, com isso, a gente finaliza esses exercícios de equações biquadradas, tá, gente? Faça com calma, é bem tranquilo. E bons estudos aí, tá?